Graças e paz, irmãos. Amém. Lembrando que estamos neste mês comemorando, na verdade, o mês da Juventude Batista, né, pastor? Então, é por isso que todos os domingos a nossa direção está com os jovens. Muito embora seja um velho aqui que vai trazer a mensagem hoje, mas eu até tentei ser um pouco mais jovem, camisa, pastor, com a manga curta, para tentar estar um pouco mais jovem hoje, neste domingo. Meus irmãos, semana desafiadora para a gente lá em casa. A Alicia está se recuperando ainda, eu fazendo alguns exames, mas Deus, assim, permitiu que nós estivéssemos aqui neste domingo para falar a respeito da Tua Palavra. Nós vamos abrir nossas Bíblias hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Eu estou abrindo aqui, tá, encontrei. Evangelho de Lucas, capítulo 6, nós vamos ler do verso 46 ao verso 49. A minha Bíblia aqui, até tentei ser jovem na Bíblia, viu? Acho que um irmão, por esses dias, até me questionou porque eu estava andando com um Novo Testamento. Ele disse, você está acreditando só no Novo Testamento, mas é porque facilita para a gente aqui na hora da mensagem, de não necessariamente estar com uma Bíblia maior. A linguagem que eu vou utilizar aqui é a NVI, mas ainda é uma linguagem um pouco mais atualizada. Mas os irmãos podem colocar, se possível, a NVI. Se tiver alguma diferença, os irmãos mesmo assim vão acompanhando. Evangelho de Lucas, capítulo 6, nós vamos ler do verso 46 ao 49. Poucos versos. Diz o seguinte: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Oremos. Senhor Deus, Pai da eternidade, Deus de infinita graça, muito obrigado, Senhor, por esse domingo que o Senhor colocou o teu povo reunido nesta noite. Que durante esse tempo, ó Pai, alguns minutos, a gente possa refletir a respeito da tua palavra, a respeito da tua mensagem, aquilo que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Meus irmãos, a mensagem de hoje eu fiz realmente pensando para os jovens da igreja, já que nós estamos no mês da juventude, mas a verdade é uma mensagem para toda a igreja, muito embora todas as vezes que eu estivesse escrevendo, anotando, fazendo minhas observações, eu estivesse pensando o tempo todo na juventude. A mensagem hoje que eu vou trazer não é necessariamente expositiva verso por verso, mas é uma mensagem temática. E cabe eu explicar um pouco qual vai ser a dinâmica que eu vou utilizar. Eu vou estar apresentando primeiro um problema para vocês, e depois eu vou trazer uma solução, tá bom? Quando eu estava escrevendo, anotando, fazendo minhas observações, eu comecei a observar e a lembrar que eu nunca estou de relógio. Eu nunca uso relógio. E eu trabalho com alguns amigos que são fãs realmente de relógio. Quando vai ver, eles estão com um relógio marrom, outro amarelo, e vocês percebem que quem gosta de relógio, de pulso, geralmente tem uma infinitude aí de possibilidades de relógio, né? Tem pessoas que gostam de relógios mais minimalistas, aqueles mais simples.
modelinho marrom, branco, preto, sem muito detalhe. Há aqueles que gostam de relógios bem cintilantes, com aqueles braceletes bem grandes. Há alguns irmãos também que eu já vi que usam aqueles relógios, aqueles G-Shock, bem grandão. E aí lembra até os morfadores do Power Ranger, né? A gente vê de longe esses tipos de relógios. Relógios podem ser digitais, de ponteiro, são várias possibilidades de relógio. Existia um tempo que os relógios não eram necessariamente um artigo utilizado somente para mostrar a outras pessoas que você está usando um relógio bonito, que você está usando um relógio diferente para mostrar. Existia um momento que os relógios nem eram, na verdade, de pulso, não era nem de bracelete. Vocês veem em filme que, geralmente, os filmes antigos, os relógios eram aqueles de bolso, né? Ficava uma correntinha aqui pendurada, colocava no bolso, o cara olhava a hora e guardava. Mas os relógios, naquele tempo, tinham uma importância enorme, porque as horas eram realmente obedecidas naquele tempo. Tinha hora para acordar, hora para dormir, hora para tomar café. Talvez os mais antigos devam lembrar que os seus avós, pais, eram bem regrados em relação ao relógio. Hoje, quando a gente vai olhar o pessoal mais novo, usam os smartwatch, né? Que são relógios que, na verdade, são quase celulares de pulso. Eles usam para tudo, menos para ver a hora. Chega uma mensagem do WhatsApp, vê exatamente na hora. Agora, os relógios de antigamente, levando em consideração a isso que eu estou falando, ele durava anos. Provavelmente seu avô, seu bisavô, deva ter relógio que durou décadas, um tempão. Ele não ficava trocando, ele não tinha necessidade de ficar trocando, porque a única serventia era, de fato, mostrar as horas. Quando a gente vai para esse tal de smartwatch, que na verdade são celulares de pulso, todos os anos esse relógio ele acaba sendo já obsoleto, ele acaba sendo ultrapassado, porque as empresas começam a fazer novos e mais novos relógios, modelos novos, cada vez mais tecnológicos, cada vez mais interessantes para os jovens. E sabe o que é interessante? Parece que existe um paradigma aqui, que muitos desses relógios não conseguem ultrapassar a barreira do tempo. Em um ano, eles se tornam velhos. Aliás, muita coisa neste mundo é repleto de exemplos de coisas que não suportaram o tempo, que o tempo não foi favorável a essas coisas. Muitas delas sendo vencidas e substituídas. Sabe um caso que sempre me chamou a atenção? A gente vê muito na faculdade de administração. Uma das histórias mais emblemáticas do mundo dos negócios é daquela empresa Kodak. Aquela empresa de fotografia mesmo. Em 2001, a Kodak ela dominava o mercado de fotografia. Na verdade, já fazia décadas que ela dominava este mercado. E em 2001, um engenheiro da Kodak bateu um dia à porta da diretoria e disse: olha, eu tenho um protótipo aqui do que seria as câmeras digitais. Até 2001 só se tinha, então, câmeras que você precisava comprar o filme, que você tinha que poupar o filme, né? Não era tão fácil, né? Hoje a gente tira 50 mil selfies. Imagine se tivesse que revelar cada uma delas para a gente ver a que ficou boa, né? A gente teria centenas e mais centenas de fotos iguais. Mas naquele tempo tinha que poupar, porque o filme custava caro. Você tinha que revelar as fotos, isso custava dinheiro. Mas em 2001, um engenheiro da Kodak disse: olha, está aqui uma câmera digital. O que é que vocês acham disso? Aí a diretoria olhou e disse: isso aqui não vai funcionar. Isso aqui vai morrer. As pessoas não gostam disso. As pessoas gostam de pegar o negativo. Crianças já fizeram isso, né? E ficar olhando lá aquelas fotos esquisitas. Toda criança já fez isso. Ou quando vai ter um eclipse, tem gente que vai lá e coloca. Então, a diretoria da Kodak disse: é bem mais interessante dessa maneira.
E aí, sabe o que aconteceu? Ainda em 2001, a fotografia digital apareceu. Uma outra concorrente comprou a ideia e chegou primeiro que a Kodak. Ela perdeu o mercado e pouco tempo depois ela praticamente chega à beira da falência. Por quê? Porque as câmeras digitais eram bem mais interessantes. Eram bem mais favoráveis a esse tempo. Ou seja, mostrando que uma empresa que era sólida até então, acabou derretendo como gelo. Ela acabou se tornando algo líquido. Então, é mais uma história de coisas que não resistem ao tempo. Bom, se essa história nos rendesse apenas relatos sobre as evoluções dos relógios, ou como as empresas não se atualizaram, era ótimo. Mas nesse turbilhão de coisas que não resistem ao tempo, nós encontramos comportamentos que foram sendo moldados com o tempo, que foram deixados de lado. E eles, geralmente, ou quase sempre, não nos mostram mudanças tão boas. Ou seja, com o passar dos anos, nós tivemos comportamentos que lá atrás existiam e que hoje não existem mais, que foram sendo vencidos pelo tempo, mas esses comportamentos, ditos como inovadores, na verdade, nos apresentam muito problema. Olha, eu me lembro que, não sou tão velho, mas quando eu era criança, meu pai é policial, então tem uma diferença aí. Um grito dele era mais ou menos como se ele estivesse falando num megafone. Então, bastava ele dar um grito ou um olhar que eu sentava na hora, eu obedecia na hora. Hoje, as crianças, os adolescentes, os jovens não querem mais obedecer aos pais. Por quê? Porque à medida que o tempo foi passando, a sociedade ela foi ficando, então, mais fragilizada. Olha os efeitos especiais aí. A sociedade foi ficando mais fragilizada. Os conselhos, as disciplinas, as orientações, elas acabaram não sendo mais acatadas de forma unânime. E, então, isso fez que nós tenhamos espaço para pais fragilizados e jovens fragilizados. No meu tempo, não se tinha vencedor nesse jogo, era sempre os pais. Hoje, pais e filhos disputam quem ganha aí, quem tem mais moral dentro da própria casa. Ainda no século XX, ou seja, nos anos ali 90, 80, um pouco mais atrás, isso já começou. Então, não é algo dos anos 2000. É algo um pouco já mais antigo. Os garotos eles começaram a ganhar uma falsa liberdade, que os ajudava a colocar em suas cabeças que poderiam evocar o espírito de aventureiros e então desrespeitar os seus pais. Uma tradição, então, foi sendo perdida, uma solidez foi sendo desprezada para dar espaço a algo líquido. E é justamente nesta ideia que falamos essas coisas a respeito de estar em liquidez, ou seja, todas as vezes que a gente fala sobre modernidade líquida, sociedade líquida, nós estamos chegando a mais ou menos nesta conclusão. Nós tínhamos algo sólido e foi se transformando em algo líquido. Veja, eu acho que todo mundo em um certo momento já falou a respeito desse termo. Sociedade líquida. As coisas estão cada vez mais líquidas. Não está mais como antes. Esse termo ele foi cunhado no início dos anos 2000 por um filósofo chamado Beaumont, onde ele fala sobre a modernidade líquida. E é bem interessante como ele chega nessa ideia de modernidade líquida. Como é que ele chega nessa metáfora? Ele diz o seguinte, que as coisas sólidas, elas são estáticas. Elas não se mexem. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, nesse copo. Nós temos aqui duas formas da física. O copo e a água. O copo é sólido e a água é líquida. E aí Beaumont vai dizer o seguinte, que o sólido, ele é estático, nada vai transformar esse copo aqui em algo retangular, ele vai ficar desse mesmo jeito.
O tempo vai passar centenas e mais centenas de anos, mas se a gente deixar exatamente esse copo aqui, esse copo vai continuar dessa mesma maneira. Ele é previsível, a gente sabe o que há alguns anos pode acontecer, o copo vai ficar empoeirado, o copo vai ficar sujo, ele pode até quebrar se alguém bater, mas se ficar quietinho aí, ele vai resistir ao tempo. Vai passar centenas e mais centenas de anos. E essa degradação será, inclusive, perceptível aos olhos dos outros. Agora, meus irmãos, se essa água ela cai desse copo, Baumert vai dizer o seguinte, que ela não vai resistir ao tempo, essa água logo ela vai começar a escorrer por aqui, e ela logo vai evaporar. Talvez em minutos, talvez em horas, talvez em dias, dependendo da quantidade de água. E ela, logo que ela começar com sua fluidez a andar, ela vai assumir outros modelos, digamos assim. Porque a água vai indo, então ela pode ficar retangular, ela pode ficar circular, ela pode ficar de diversas maneiras. Então, quando Zygmunt Bauman chega e fala a respeito de uma sociedade líquida e sólida, ele está usando essa metáfora. O copo, ele vai resistir ao tempo, ele vai resistir às forças da física, ele vai resistir a uma série de coisas, mas o líquido não, a água não. Um leite derramado, já era, não tem como correr. Então, quando ele vai falar que nós estamos vivenciando uma sociedade líquida, ele está dizendo que não existe mais algo sólido. Algo que nós tínhamos como sólido. As coisas estão mais líquidas. Os comportamentos estão mais líquidos. As coisas vão passando e se moldando com o tempo. E é por isso que a gente chega a dizer que nós temos, então, uma juventude de pensamentos líquidos. E não mais sólidos, como nós tínhamos há um tempo atrás, com os nossos pais ou com os nossos avós. Veja bem, eu vou caminhando, construindo aqui um problema, onde vocês já entenderam, então, o porquê muitas das vezes nós chamamos uma sociedade de líquida. Mas nós precisamos entender agora como é que nós chegamos a este ponto de estarmos numa sociedade líquida, com pensamentos líquidos, com jovens cada vez mais líquidos e não sólidos, digamos assim. Vê, se nós falamos então que existe uma sociedade líquida ou uma modernidade líquida, existia um tempo que as coisas então já foram mais sólidas, como a gente já disse. Basta ver o pensamento dos mais velhos que estão aqui sobre a questão de profissões. Muitos diziam, eu vou ser policial porque eu acho que é uma profissão bonita. Eu vou ser um médico porque eu acho que é uma profissão interessante. Eu vou salvar pessoas, eu vou cuidar de pessoas. Eu vou ser enfermeiro porque eu vou cuidar de pessoas. Talvez esse pensamento chegou ali até o início dos anos 2000. Mas logo depois disso, as pessoas querem um emprego por conta de dinheiro. Eu quero ser médico porque provavelmente eu vou atingir condições financeiras melhores. Eu vou ser um brilhante advogado. Vou colocar talvez todos os meus valores de lado, entrar na parte criminalista e vou defender criminosos, porque isso vai me dar dinheiro. Então, numa sociedade líquida, todas essas coisas que eram nobres, onde as pessoas tinham um senso de missão, elas foram sendo perdidas para nós entrarmos hoje em algo que o que importa é dinheiro. Mas veja só, como é que nós chegamos nisso? No século passado, nós poderíamos dizer que nós tínhamos os deuses da era. E os deuses da era fracassaram com as pessoas. Fracassaram com a juventude daquele tempo. Que deuses são esses? A economia, por exemplo. Vamos pensar o seguinte. Um professor, vivendo ali na década de 80, 90, na Rússia, passou anos e mais anos falando para os seus alunos que, em breve, teríamos um mundo mais justo, que o futuro seria melhor, que todos teriam pão, que todos teriam trabalho e dignidade. E ele passa décadas e mais décadas acreditando nessa ideia brilhante. Chega o ano ali de 1991, e sabe o que acontece? Na Rússia,
a União Soviética deixa de existir. Aquele professor que gastou décadas e mais décadas pensando a respeito de que a ideia de um mundo ideal, a ideia onde as pessoas seriam felizes, a ideia de que teríamos um futuro brilhante, seria a partir de uma ideia econômica comunista, já não deu certo. Aí vocês podem estar dizendo, Max, mas isso só acontece no comunismo. Não, deixa eu falar para vocês que nenhum pensamento econômico vai conseguir nos trazer futuro, a ideia de paz e harmonia. Quer ver? 2008, o que acontece nos Estados Unidos? Uma crise imobiliária. Donos de bancos e mais bancos chegando à falência. Pessoas se suicidando. Eu não atingi esse tempo, mas muitos aqui talvez atingiram a época ali de Sarney. Inflação lá em cima. As coisas do supermercado, vocês que são mais jovens não acompanharam isso. Mas você ia comprar 1 quilo de arroz pelo um valor, daqui a 40 minutos ele poderia estar em outro valor. Então, nós estamos vendo que o Deus da economia, tanto o comunismo como o liberalismo, não consegue nos trazer respostas cruciais. Então, à medida que a gente coloque as nossas mentes e as nossas ideias a respeito dos nossos valores morais em deuses da economia e tantos outros que eu vou falar, a gente vai ficando cada vez mais sem respostas. Então, essas pessoas ali, até a década de 90, estavam já loucas, porque nada conseguia trazer a ideia de paz para eles. Existia um tempo também que o Deus não era a economia, mas sim a ciência. As pessoas colocavam toda a sua ideia no cientificismo. A ideia de que a ciência, a tecnologia, iria nos salvar. E aí o que acontece? Vem Primeira, Segunda Guerra, e aí os cientistas começaram a ver que aquilo que eles gastaram tempo estudando começou a se transformar em armas. Há relatos que Santos Dumont ficou depressivo ao ver que os aviões eram utilizados na Primeira Guerra para matar pessoas. Então, não é a tecnologia que nos traz uma resposta. Jovens, não é o dinheiro, não é a economia, não é a ciência, não é a biologia, não é a tecnologia que vai nos trazer respostas claras a respeito de nossa vida. E existiu cada vez mais outros deuses que foram chegando. A economia, então, não nos atende, a ciência não nos atende. E aí, nós, então, chegamos em um verdadeiro colapso. Em que sentido? Se o comunismo não consegue me atender à ideia de paz, de harmonia social, de felicidade, o liberalismo não consegue me atender à ideia de felicidade, de harmonia, a ciência não consegue me trazer nada dessas respostas, quem consegue trazer? E aí chegou um tempo que as pessoas começaram então a ficar sem respostas. E elas tinham que buscar essa ideia em algum canto. Veja só. Então a gente caminha para ideias líquidas. Não temos mais nada sólido. O que nós acreditávamos ser sólidos foi perdendo espaço, economia, tudo isso. E aí chegamos em um perigo, e é isso que eu quero utilizar hoje de maneira mais prática para vocês. Primeiro, no mundo líquido, numa modernidade líquida, numa sociedade líquida, eles vão nos convencer, eles vão tentar nos convencer, jovens, que não existem regras. Aquela história de que é importante seguir o que você sente, seguir o seu coração, ele pode parecer até bonito, mas esconde um enorme perigo, já que ele pressupõe que princípios e valores, eles não existem mais, eles foram deixados de lado. Quer ver um exemplo? Uma garota de 15 anos, em conversa com seus colegas, é muito comum, os seus colegas começam a colocar em dúvida a respeito de sua sexualidade, o seu gênero.
E aí aquela menina que foi criada com seus pais desde nova, ela começa a ficar em dúvida a respeito de o que ela realmente é. Se ela é menina, se ela é menino. Por quê? Porque uma sociedade líquida não existe regra, não existe valores. Não necessariamente que existem homens e mulheres. Você pode ser o que você quiser. E aí sabe o que eles vão dizer para os jovens? Siga o seu coração. O seu coração vai apontar o que você pode ser. Então, uma das primeiras coisas que o mundo líquido vai nos trazer é apontar e dizer que nós não temos regras, que nós não temos valores. A segunda coisa que eles vão nos convencer é que, após não existir regra, eles vão também nos convencer que as nossas ações intuitivas são os melhores caminhos. E aqui é uma grande ameaça, porque vocês imaginam o seguinte: quantos casamentos já foram arruinados por uma questão meramente intuitiva? Numa sociedade líquida, não existe mais a ideia de compromisso. Numa sociedade líquida, jovens não querem assumir compromisso absolutamente com nada. Porque se não existe regra, não existe compromisso. E aí, no lugar do compromisso e dessas regras, existe a intuição. Então, imagine, um casal está lá, casal novo, jovem, ela ou ele começa a se apaixonar por uma outra pessoa. E aí ele começa, então, a deixar de lado todo aquele compromisso que ele tinha com aquela outra pessoa, apenas para seguir o seu coração, a sua intuição. Ele vai lá e segue o seu coração, acaba o seu casamento, arranja uma outra pessoa, e logo ele descobre que ele estava enganado. A Bíblia já fala disso há séculos e mais séculos, de que o coração do homem é enganoso. Então perceba, a sociedade líquida não existe valores e nós temos que seguir os nossos instintos intuitivos, ou o nosso coração. Então ele vai dizer também que as nossas decisões intuitivas serão progresso. A ideia de progresso até pode transparecer uma ideia de avanço, algo bom, algo que é sobre o futuro, mas a ideia de progresso no casamento é um problema. Se não existe compromisso, se não existe regra, se eu separar, gostar de outra pessoa, isso é uma ideia de progresso. Nas relações sem compromisso, então eu não me importo com a outra pessoa, então vale tudo para eu subir de cargo na minha empresa. Eu vou lá, assumo uma promoção, consigo minha promoção, em virtude de ter colocado alguém na pior. Na sociedade líquida, as coisas vão se tornando cada vez mais líquidas, que até aquela música de Tim Maia, Vale Tudo, ela acaba sendo algo obsoleto. Qual é a resposta, então, para isso, para esse problema que nós encontramos? A resposta cristã é a seguinte: se nós já conhecemos o problema, sabemos que ele é sorrateiro, que ele vai atrair os nossos jovens para algo sem regras, sem princípios, sem valores, sem compromisso, sem qualquer ética, então a resposta está em cavar mais fundo. Se a gente voltasse para o nosso texto e nós pudéssemos bater um papo agora com o homem prudente, ele iria dizer: Max, a resposta está em cavar mais fundo. Como assim cavar mais fundo? É isso que ele diria. No verso 48 que nós lemos, Jesus vai dizer que é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo. Esse homem chegaria para hoje, os jovens, ou cada um de vocês nessa noite, olharia bem nos olhos de vocês e diria: cave mais fundo, aprofunde-se, não tenha medo, não se canse, procure a rocha, só pare quando a encontrá-la. Seria essa a grande resposta para todos esses problemas. Quando a gente perguntasse quem poderia nos defender, então, da sociedade líquida,
Não seria os heróis da Marvel. Seria o homem prudente. Ele nos ensina a respeito disso. A resposta para a sociedade líquida é encontrar, então, a rocha. Então, não vai ser na economia, não vai ser na ciência, não vai ser na tecnologia, não vai ser no seu amigo de sala, não vai ser no seu professor da escola, mas sim na rocha. Perceba que no verso 46, quando a gente lê o nosso texto, Jesus está falando para crentes. Aqui, muitos irmãos erram em achar que Jesus está falando de um descrente e de um crente. Não, ele está falando somente de crentes. Vê que ele fala, vocês que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, descrente chama Deus de Senhor? Descrente reconhece o senhorio de Cristo? Que, inclusive, é algo que nós estamos deixando de lado alguns termos e algumas coisas que nós usamos. Todas as vezes que nós estamos falando que Deus é Senhor, nós estamos, então, reconhecendo o senhorio de Cristo. Então, quando Jesus está falando aqui, ele está fazendo uma comparação entre crentes, entre pessoas que conhecem a Deus. E ele fala, vocês que me chamam de Senhor, Senhor, eu mostrarei com quem vocês se comparam, com que nós nos comparamos. E aí ele começa a fazer, então, a comparação e a metáfora entre dois homens que construíram as suas casas. Um construiu na rocha e o outro construiu aí na areia, algo mais frágil. Vamos iniciar rapidamente, então, pelo homem que construiu sua casa na areia. Perceba que Jesus não fala se ele cavou fundo, se ele passou horas cavando. Fala que ele construiu de forma errada e essa casa logo caiu. Como é um cristão frágil? Como é um crente frágil? Nós podemos lembrar, por exemplo, da incredulidade do povo no deserto. A incredulidade do povo no deserto. Deus vai lá, retira todos do Egito, manda o maná, manda um monte de coisa boa. Anos depois, eles ficam incrédulos a respeito de Deus. Começam a zombar, começam a reclamar e fazem um bezerro de ouro. Eu te pergunto, a fé desses estavam na rocha ou estavam na areia? Na areia. Salomão conhecia a Deus, falava Senhor, Senhor, mas desobedeceu a sua ordem em relação às mulheres estrangeiras. Salomão teve diversas mulheres estrangeiras. O que acontece? Essas mulheres roubam o coração de Salomão. É muito parecido com a sociedade líquida, tá? Nós chamamos Senhor, Senhor, aí vem um fulaninho lá fora e rouba o coração dos nossos jovens colocando outras ideias. Ou a gente pode comparar com Demas, quando Paulo vai falar lá em 2 Timóteo, quando ele vai dizer que Demas, que era um parceiro de Paulo, deixou o evangelho para seguir os amores, os corações, né, deste mundo. Demas não estava alicerçado na rocha. Todos esses, muito provavelmente, estavam fazendo buracos por fazer. Se hoje a gente passasse lá fora e olhasse pessoas fazendo somente buracos, por fazer buracos, nós chamaríamos essas pessoas de loucas, de doidas. Mas você já parou para pensar que muitos crentes, nós mesmos, podemos cair nessa ideia de fazer buraco por buraco? Vim para a igreja todos os domingos, vim para a igreja todas as quartas-feiras, participar de algum ministério na igreja, mas mesmo assim a gente não cavar fundo, a gente continuar sempre na superficialidade. O problema da casa não foi necessariamente o terreno, mas é porque o dono da casa frágil, ele não cavou o suficiente até encontrar a rocha. Ele construiu sua casa na superficialidade. E aí, quando veio o vento, quando veio a chuva,
essa casa logo caiu. Aí o questionamento para a gente, jovens, adultos, o que for, será que a nossa fé está alicerçada na rocha ou está alicerçada nos deuses de nossa era? Na economia e tantas outras coisas. As casas aqui são nossas vidas, nossos valores, a forma como nós nos comportamos. Como é que jovens hoje se comportam aí fora? Uma ideia também líquida é a ideia de que vocês podem ser crentes na igreja, mas não precisam ser crentes na praça. Ou seja, você lê a Bíblia na igreja, você se comporta como um crente na igreja, mas lá fora todos esses valores que vocês aprenderam na igreja, eles são deixados de lado. Porque nós, muitas vezes, não nos alicerçamos na rocha. Então, a casa do insensato, ela pode ter passado anos até cair. Vocês já pensaram nisso? Nós não sabemos quando veio a chuva. Nós não sabemos quando veio a ventania. Essa casa pode ter durado 1, 2, 3, 4, 5 anos, até que um dia ela caiu. Dessa mesma forma é a nossa fé. Quando ela não está alicerçada no lugar correto, ela pode durar até 1, 2, 3 anos. Até que o momento que Deus vai olhar para a gente e dizer, eu vou provar. Eu vou mexer, eu vou chacoalhar agora com essa casa. Eu vou mudar ela, vou ver se as coisas vão ficar inteiras depois que eu terminar de chacoalhar. Como é que a gente cava fundo? Como é que a gente pode cavar mais fundo? Já que essa é a resposta contra uma modernidade líquida. Veja só. Aquele que cava fundo sabe que a Bíblia é seu manual para conhecer a Deus e toda a sua obra. Quando a gente lê em 2 Timóteo 3, 16, 17, Paulo vai falar que a Bíblia é útil para ensino, é útil para disciplina, é útil para tudo em nossas vidas. Então, a primeira coisa que jovens, sobretudo, cavar mais fundo significa entender que a Bíblia é nosso manual de vida. E aí, um pouco mais à frente, Paulo, lá em Efésios 2:10, vai falar, então, que nós podemos nos tornar perfeitos, atingir a perfeição, ou seja, começarmos a ser completos, maduros. Não quer dizer sem pecado, mas cada vez preparados. Aí ele vai dizer que nós podemos ser, inclusive, perfeitamente habilitados. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos habilitar a como conduzir a nossa vida. Então lembre, nada daquilo que eu falei lá atrás vai ensinar como deve ser conduzido verdadeiramente a nossa vida. Cavar mais fundo significa o seguinte: crescer na palavra e na sã doutrina. É uma crítica que eu vou fazer agora, não necessariamente de igreja A ou igreja B. Quantos de nós terminamos pelo menos 1, 2 ou 3 livros esse ano? Livros da Bíblia, eu nem estou falando outros livros. Quantos de nós já pegamos em algum momento alguma teologia sistemática para ver a respeito de pecado, para ver a respeito dos atributos de Deus, de quem é Deus? Quantos de nós estamos em agosto? Quantos de nós veio pelo menos 10 vezes para a escola bíblica dominical esse ano? Tem uma frase que eu sempre acho bem legal de um pastor presbiteriano, que ele diz o seguinte: não diga que você morreria por Deus se você não consegue acordar cedo para ir para a EBD. Não digam. Isso é uma crítica para todos nós. Cavar mais fundo significa que nós precisamos estar cada vez mais sabendo a respeito de Deus.
Max, mas não se mistura teologia com o Espírito, são coisas que não se batem. Não é uma verdade. Para você ter uma intimidade com sua esposa ou com seus filhos, você precisa conhecer eles. Você precisa saber o que é que eles gostam de comer. Você precisa saber que horas eles dormem, que filme eles gostam. E por que nós acreditamos que conseguimos ter um relacionamento com Deus, estar firme na rocha, sem procurar conhecê-lo? Vocês entenderam porque é bem mais fácil roubar o coração de um jovem que não está alicerçado na rocha? Que vai vir qualquer vento de ideia, comunista, progressista, liberal, seja lá o que for, todas as ideias, todas as ideologias. Não estou fazendo aqui julgando se alguma é certa ou errada, mas qualquer ideologia que não esteja alicerçada na rocha, ela está errada. E a resposta está em cavar mais fundo. Atos 2:42 diziam que os irmãos perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. 2 Pedro 3:18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como ser alicerçados na rocha, se não cavar mais fundo. Eu, escrevendo, eu lembrava de Cleito, que construiu a própria casa. Ele é o único que eu conheço que foi capaz de fazer isso, né? Dou até os parabéns publicamente. Deu trabalho, Cleito, chegar lá no... fazer o alicerce, cavar pra caramba. Meus irmãos, cavar fundo, como o homem prudente fez, dá trabalho, requer esforço, requer muito tempo. O problema é que a gente quer passar apenas achando que as coisas são 30 segundos de um history que a gente vê, de um vídeo no Instagram. Aí a gente, se vê um vídeo que dura 5 minutos, nós estamos já loucos. Nós não conseguimos acabar esse vídeo, porque nós queremos coisas rápidas. Nós gostamos de coisas líquidas, coisas passageiras, efêmeras. Então, não tem como alcançar a casa da rocha se a gente não se esforçar para aprender a respeito de Deus. Se a gente não procurar bons livros. Então, as aplicações de como cavar. Leia a palavra de Deus e faça as perguntas profundas. Quando você estiver lendo, pergunte, o que é que esse salmo fala a respeito de Deus? O que é que esse salmo fala a respeito de mim? O que é que ele pode me ajudar? Como isso se aplica hoje em minha vida? Estude livro, um por vez, verso por verso, faça anotações. Quando vier para a igreja no domingo, faça anotações. Preste atenção na palavra. Porque senão a gente, na verdade, vai começar a tornar a igreja um clube que a gente vem, vê pessoas que a gente gosta, que a gente abraça lá fora, mas dentro da igreja a gente não consegue prestar atenção na palavra. A gente não se esforça para prestar atenção na palavra. Escute boas mensagens positivas. Não sei qual pastor eu devo assistir. Procure o seu pastor e ele vai te fazer indicações de uma série de livros e mensagens para você se assistir e se deleitar na sua casa durante a semana toda. Tenha acesso a uma teologia sistemática. É algo que eu falei uma vez aqui, o que eu acho muito errado. Os irmãos passam 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja, aí um irmão faz um seminário de 2, 3 anos, fica sabendo mais do que um irmão que passou 30 anos na igreja. Porque o irmão que passou 30 anos na igreja não se aprofundou, não cavou fundo. Procure confissões, catecismo. Já teve um EBD aqui que o pastor disse que foi estudado o catecismo. Confissão, a confissão de fé batista. E, acima de tudo, que a gente tente praticar o que a gente leu. A conclusão é o seguinte, meus irmãos, que a palavra de Deus é a resposta para todo esse relativismo. Toda essa modernidade líquida que eu demorei algum tempo para chegar até aqui.
principalmente para jovens, essa ideia de que não existe regra, essa ideia que não existe princípios, é mentirosa, ela é diabólica, ela é contra a palavra de Deus. Não é à toa que jovens estão cada vez mais sendo alienados. Olha, na minha profissão, eu tenho um benefício de conversar com muitos médicos. E uma coisa me chamou muita atenção. Eles me falaram, todos os psiquiatras, me falaram da quantidade de jovens e pessoas adultas que perderam tudo por conta de jogo de tigrinho. Tudo. Não é coisa somente de notícia de TV. Mas essas pessoas perderam tudo. Porque eram pessoas que estavam alicerçadas na areia. Não cavaram fundo. Não procuraram ter profundidade com Deus. E aí qualquer coisa que vem, que acha que vai dar um pouco de dopamina para eles, eles vão e seguem. Não é à toa que os jovens estão cada vez mais tendo ansiedade e depressão mais novos. Porque estão preferindo seguir uma modernidade líquida, valores líquidos, do que continuar alicerçados na rocha, em algo sólido. A casa da rocha, ela não vai se mexer. Lembra da ideia do copo? Do sólido? Vai vir vento, vai vir ventania, vai vir tudo. Ele vai continuar exatamente desse mesmo jeito. Agora, quando a gente não está alicerçado na rocha, quando os nossos valores, a nossa forma de viver é algo líquido, ele vai evaporar. Ele não vai resistir ao tempo. A Bíblia, então, responde absolutamente tudo, viu? Ela responde a respeito de nossa ética em relação à sexualidade, como Paulo vai ensinar lá em 1 Coríntios 6. Ou sobre o amor, como Jesus vai falar em Mateus 5. Ela vai nos ensinar o que devemos e o que não devemos fazer. Sabe quando o médico prescreve um medicamento? É isso que a Bíblia faz o tempo todo para a gente. Então, uma sociedade que não se importa com os valores construídos pela palavra de Deus, ela está fadada ao fracasso. O mundo seria um caos onde as pessoas levassem em consideração apenas os seus impulsos, apenas os seus corações. Temos que deixar a nossa fé transformar o nosso mundo e ser sal para salgar o mundo. É isso que nós precisamos. Qual a resposta, então, para uma modernidade líquida? Cave mais fundo. Essa é a principal mensagem que nós temos para essa noite. Quando você chegar em casa hoje, já começa a pensar como é que vai ser sua semana. Por qual livro da Bíblia você vai iniciar? Se você vai conseguir fazer um esforço para vir na EBD domingo pela manhã. Se você vai conseguir se esforçar para tentar estar aqui em algum culto na quarta-feira. Vai lá na Amazon, fazendo mexendo da Amazon, né? Vai lá na Amazon e vê algum livro que você queira ler. Pergunta ao pastor, por onde eu começo? O que é que eu posso ler? Alicercem na rocha, porque na areia, uma hora ou outra, o negócio vai cair. Amém? Vamos ficar de pé? Eu vou chamar o pastor para fazer essa oração. Uma oração para que Deus, pastor, consiga iluminar nossas mentes, nossos corações, para que a gente esteja cada vez mais inspirados a procurar a palavra de Deus.